Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho aos seus joelhos maternos, abandonar-me em seus braços como sua querida filha e implorar-lhe com meus suspiros mais ardentes. Segundo dia com Maria no reino da divina vontade. Reflexão. O primeiro sorriso da Trindade Sacrossanta diante de sua Imaculada Conceição. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Imploro que me ilumine para me fazer compreender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a alma, Santíssima Virgem, aqui estou eu, novamente, sob seus joelhos maternos, para ouvir suas lições. Mãe Celestial, esse seu filho confia em sua potência, pois que sabemos que sem Deus nada somos. Percebo quão pobre sou, mas também sei que a Senhora me ama como minha mãe, e isso é suficiente para me lançar em seus braços, para que possa ter compaixão de mim. E abrindo os ouvidos do meu coração, poderei ouvir a sua doce voz, dando-me suas lições tão sublimes. Santa Mãe, com o toque de seus dedos maternos, purifica meu coração, para que inclua nele o orvalho celestial de seus ensinamentos celestes. E a lição da Mãe de Deus. Meu filho, minha filha, ouça-me. Se soubesse o quanto os amo, confiaria mais em sua mãe e não deixaria fugir nenhuma das minhas palavras. Para guardarmos mesmo no fundo do nosso coração os ensinamentos de Nossa Senhora. Refletir seriamente, profundamente, cada uma de suas lições e buscar pô-la em prática na nossa vida. É abandonarmos mesmo totalmente aos cuidados dela e abandonarmos, abdicarmos de nós mesmos. Deixar tudo de lado. Cada um entenda, deixar-se de lado. Deve saber que não só lhe escrevi no meu coração, mas dentro desse coração tenho uma fibra materna que me faz amar mais que uma mãe, a minha filha. Pois que se tem alguém que ama mais que um outro alguém na face da terra, este alguém não é outra pessoa senão nossa mãe. O pai se sacrifica, mas sobretudo quem mais se doa é a mãe. Quem acorda à noite para dar de mamar é a mãe. É a mãe, não tem o que questionar, não tem o que falar. E aqui Nossa Senhora, todas as mães juntas, o amor de todas as mães juntas está inserido nela. E aí ela ama cada um individualmente. Mas, ainda mais, porque é claro, né? Ela ama com o amor divino. Ela ama com o amor de Deus. Então, diante de toda essa realidade, qual não deve ser o nosso empenho, o nosso abandono, o nosso comprometimento aqui com ela nesses 31 dias com Maria? Portanto, quero que ouça sobre o grande prodígio que o Fiat Supremo operou em mim, para que, ao me imitar, possa me dar a grande honra de ser minha filha e rainha. Que a Nossa Senhora nos dá aqui a título como rainha. É como num outro momento que Deus diz que é como se fôssemos o Deus dele. Tamanho amor que Deus tem para com suas criaturas, que é como que se nós fôssemos o Deus dele. E aqui é o que Nossa Senhora está dizendo também, a mesma coisa.
Eis que é uma única vontade, né? Um só amor. Ela aqui, ela nos intitula a título de reis e rainhas. Oh, como meu coração, submerso em amor, anseia ter ao meu redor a nobre companhia das pequenas rainhas, dos pequenos reis. Como meu coração, submerso em amor, anseia em ter ao meu redor, que são os habitantes deste reino. E aqui, ó, não há distinção, são todos reis e rainhas, são todos em cada um no seu grau hierárquico, cuja qual Deus já predefiniu desde toda a eternidade. Mas entenda bem também que não é com isso que eu vou, eu quero ser o menor. Veja que a soberba e a prepotência humana, né? Eu quero a falsa humildade. Eu quero ser o menor dos filhos da divina vontade. Uma falsa humildade. Porque o que está priorizando aqui mesmo é o seu conforto, a sua comodidade. E isso não é vida na divina vontade, isso é santidade de virtude. Isso é vida virtuosa. O chamado que Nossa Senhora está nos fazendo, com as lições que ela nos traz, para irmos além da vida de virtude, mas adquirirmos a santidade do próprio Deus. E aí Ele, por conseguinte, que vai definir em que grau hierárquico que você fará parte, mas da sua parte é buscar estar dentre os primeiros. E na condição de filho, o que é do Pai é nosso. Não há aqui então um absurdo que eu estou dizendo, mas é propriamente disso. Isso é como o Pai disse ao filho pródigo, ao filho mais velho: tudo que é meu é seu. E aqui na condição de filhos da divina vontade é o mesmo, se dá igualmente. Recebemos as chaves dos tesouros divinos para distribuir suas riquezas aos demais. E Ele nos confia essa chave porque, estando na divina vontade, vivendo na divina vontade, realizamos e executamos o ofício que é dele, o seu ofício divino. Usufruímos dos tesouros divinos aqui ao próximo, ao nosso próximo, a fim de que se cumpra também nele a vontade de Deus. Se concretize na vida dele os planos e desígnios de Deus. Então, assim sendo, Deus nos confia as chaves dos seus tesouros. E aqui Nossa Senhora, como ela disse, com grande honra, a imitar Nossa Senhora. E aqui, como vai dizer no Livro do Céu, a termos, nesse primeiro momento, a divina vontade como empréstimo nos atos que realizamos, a fim de que, consequentemente, torne vida nossa o divino querer. Não mais como empréstimo, mas em posse plena dessa. Então, ouça-me, minha querida filha. Assim que o Verde Divino se derramou sobre o meu germe humano para impedir os efeitos dolorosos da culpa, a divindade sorriu e alegrou-se muito ao ver no meu germe aquele germe humano tão puro e santo como surgira de suas mãos criadoras na criação do homem. Que a santidade original foi restabelecida nela antes da culpa. Como é dito, o sangue de Jesus teve nela os efeitos em vias de prevenção e ao mesmo tempo selando-a contra os efeitos aqui da vontade humana, os efeitos da culpa, o efeito do pecado não teve nela. Antes de ser concebida já havia sido recebido ela os méritos da paixão de Cristo, o sangue de seu Redentor. Que para Deus não tem o antes, o agora e o depois. Para Deus é só agora. Então, antes mesmo de tudo, já havia sido aplicado nela o poder redentor e salvífico, né, do sangue de Cristo. E o grande feito, o grande milagre, ele fez tudo isso sem ferir, sem sequer tocar na liberdade dela, sem tocar na liberdade de Nossa Senhora. Tanto que o anjo desceu do céu para perguntar para ela se ela aceitava.
E já sabendo ela a desgraça que é a vontade humana sem Deus, quis ela em tudo fazer o contrário, ou melhor dizendo, fazer do jeito certo, totalmente abandonada, resignada, fundida ao querer divino. E de igual forma, se prestarmos bastante atenção agora diante dessa verdade, olharmos para a nossa vida da mesmíssima forma a que Deus age em nós. O reino da divina vontade não descerá na terra, não descerá nos nossos corações, enquanto na nossa livre vontade não aderirmos a ela, não apegarmos a ela com todas as nossas fibras do nosso ser, cada neurônio da nossa cabeça, não estiver aqui, buscando, querendo, clamando. E aí, diante disso, não é difícil entender, porque Luísa ainda não foi canonizada, porque os escritos do livro do céu não é conhecido, ninguém fala nada sobre, muitos dos padres que até conhecem, mas deixa de lado, está lá guardado na gaveta, porque não tem um querer, um desejo entranhado, né, de nossas entranhas, em querer saber, conhecer e divulgar isso. Não tem. E como Jesus disse no livro do céu, não é pelo tempo. É que 2000 anos se passaram, por que Jesus na redenção já não falou? Enfim, aqui é outra história, mas não é pelo tempo, mas sim pela quantidade de atos. Ou seja, ainda não foi beatificada, canonizada. O livro do céu não tem sido divulgado amplamente pelas autoridades da igreja, claramente, porque não foram completos ainda os atos. E cá estamos, a repetir esses atos continuamente, a fazer continuamente esses atos, a fim de que alcancemos esse número de atos para que, primeiro em nós, isso se estabeleça e se derrame fora, nos outros, nos demais, esse ardente desejo e clamor que venha a nós o teu reino. Ou seja, a termos por posse o seu divino querer, a sairmos na condição de ter este reino como que por empréstimo e passarmos a tê-lo de fato e plenamente como vida. Isso é a importância, a constância, a continuidade. Como Nossa Senhora diz, né? O fazer a divina vontade hoje, agora sim, agora não, é fácil. Agora fazê-lo até o último dia de nossas vidas. Mas enfim. Então, como ela diz, a divindade sorriu e alegrou-se muito ao ver no meu germe aquele germe humano tão puro e santo como surgira de suas mãos criadoras na criação do homem. Entendo aqui agora que ele a inseriu no seu ato único. Inseriu Nossa Senhora no seu ato único, a fim de que o que ela faz é Ele quem faz. Na liberdade dela. Ela quis aderir a isso. Como ela mesma diz, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor. Como a Luísa reza, eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Cumpra-se em mim a tua palavra, a tua vontade, a tua justiça. E entenda, como vai dizer na lição de Nossa Senhora, que ela está narrando um episódio em que ela ainda não nascida, estava ela no ad intra de Deus, no coração de Deus. E lá recebendo aqui toda a razão em colóquios com Ele. Assim como Jesus disse ao Pai, né? Pai, envia-me. Eu vou lá me sacrificar por eles. Da mesma forma, Nossa Senhora. E da mesma forma, igualmente, cada um de nós nascemos com um propósito divino, com uma missão divina. Porém, com o livre-arbítrio que Deus nos dá, quando nascemos para esse mundo, esta mensagem se apaga. Se apaga não, né? É, de certa forma, obscurecida por nossa vontade humana, as densas trevas da vontade humana, e, portanto, a inclinação pecaminosa que já passamos a exercer a partir aí dos nossos primeiros passos, na nossa liberdade que vamos buscar a Deus e assim nos reencontrar com o nosso propósito.
E aqui agora, diante da nossa lerdeza, Deus vem por meio de Luísa ao nosso encontro com o livro do céu, com o chamado de Deus à criatura, ao propósito e à finalidade para o qual fomos criados por Ele. Porque a criatura por si mesma, ela é absolutamente incapaz de retornar a Deus. Vemos, a partir dos conhecimentos, vemos que só a redenção já não basta, não colhemos nem sequer os frutos da redenção. Os frutos da redenção ainda estão suspensos. Ao invés de progredir em muitos pontos, estamos regredindo. Então, se não é a ajuda do alto, se não é Deus vir em nosso auxílio, a verdade é a realidade que estamos vendo. A humanidade se deplorando, né, se desmanchando, caindo de precipício em precipício. É certo que tem crescido a busca, né, por uma espiritualidade verdadeira, sobretudo católica, mas ainda assim, e outra, todo esse movimento nada mais é que o resultado dos orvalhos benéficos, que é dito no livro do céu, que é já o reino divino no meio de nós. Resta agora a nossa conscientização e o nosso caminhar, né, retamente consciente dele, em direção a ele. E o Fiat Divino fez o segundo passo em mim, ao levar meu germe humano, por ele purificado e santificado, diante da divindade, para que se derramasse em torrentes sobre a minha pequenez no ato de ser concebida. E a divindade, percebendo em mim sua obra criadora, bela e pura, sorriu com complacência e, querendo me festejar, o Pai Celestial lançou sobre mim os mares de potência, o Filho, mares de sabedoria, o Espírito Santo, mares de amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se debruçou sobre ela, se derramou sobre ela os teus mares de potência, sabedoria e amor. Desta forma, fui concebida na infinita luz da divina vontade. E no meio desses mares divinos, que minha pequenez não podia conter, formei as mais elevadas ondas, enviando-as de volta como reverência de amor e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que ainda Deus fazendo com que ela fosse por graça, o que Ele é por natureza, não perdemos aqui a condição de criatura. A própria Nossa Senhora diz que não podendo ela conter todos esses mares, que só Deus é Deus, formava, em direção a Ele, que formava as mais elevadas ondas. Então eu dar Deus a Deus, dou a Ele o que é dele, o que é pertença dele, enviando-as de volta como reverência de amor e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então a correspondência que temos de ter é uma correspondência mútua de amor para a maior glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A divindade tinha os seus olhos em mim, e para não ser superada por mim no amor, sorrindo para mim e me acariciando, enviou-me outros mares, que me embelezavam tanto que, à medida que minha minúscula humanidade se formava, eu adquiria a virtude arrebatadora para extasiar o meu Criador. E ele se deixou verdadeiramente extasiar, tanto assim que entre mim e Deus havia uma festividade sem fim. É como Jesus diz no livro do céu, no volume 4.
sobre as prerrogativas do amor, que são 3. Amor constante e sem fim, amor forte e amor que une Deus e o próximo. É um amor tal que só se vive para Ele, nele, com Ele. Amor, grau de amor que temos de alcançar, né? Grau de despojamento que temos que alcançar, a ponto de renunciarmos à nossa própria vida. É o morrer para viver. E foi esse o ato que Nossa Senhora fez. Ao passo de ser chamada à vida, o primeiro ato dela foi esse despojamento. Eu vivo, mas já não seja eu quem viva, é Cristo quem vive em mim. A mesma realidade de Luísa, os seus 40 e tantos anos numa cama, era o próprio Jesus sobre os véus da humanidade dela, que estava naquela cama. E o grau de entendimento que temos que alcançar de que tudo é Ele em nós e através de nós. Eu não sou nada, nós não somos nada. Deus é quem é tudo e tudo faz. O que é nosso, de autoria nossa, o que é? São os nossos atos humanos, são os nossos pecados. E com a vida na divina vontade, é esse germe de pecado, é essa veia, e não darmos uma fibra de vida à nossa vontade, mas que tudo seja a vontade de Deus agindo e operando em nós e através de nós. Como se deu a Nossa Senhora, a imitarmos ela. Como disse, a termos o divino querer, como que por empréstimo nesse período de purificação, e clamando e pedindo em cada ato que realizamos, a fim de que esse exercício contínuo se torne um hábito, se torne vida em nós. Para isso, esse amor, essas prerrogativas do amor que precisamos viver. Um amor constante e sem fim, sem interrupções, sem pausas. Não é esse hoje faço e amanhã não, agora faço, daqui a pouco não. Agora eu estou aqui ocupado dessas verdades, daqui a pouco eu estou me entretendo com outras coisas. Não, é oração sem cessar, é vida, uma vida que se faz por uma manutenção constante, um alimentar-se continuamente. Então é isso, é vivermos, deixar os nossos atos, a nossa vida cotidiana no automático e nos voltarmos inteiramente ao divino, a contemplar o divino nos acontecimentos, a ver Deus na nossa vida, nos acontecimentos à nossa volta, na vida dos outros. Como Jesus já ensina no volume 1, que eu não vejo mais o outro, mas eu vejo Jesus nele. Portanto, aquele que não está com a cara boa comigo, não me trata bem, é Jesus me mortificando. Já aquele que, pelo contrário, me trata bem, enfim, é uma consolação divina. Ou seja, nunca nos prendermos às criaturas, tanto nas coisas boas quanto nas não tão boas, mas que é tudo Deus para um fim último, a salvação de nossas almas, e agora com esse conhecimento, não só isso, mas a divinização de cada indivíduo. Claro, mediante a docilidade, a liberdade que cada um dá a ele. A exemplo de Nossa Senhora, imitarmos Nossa Senhora, abandonemos ao divino querer, abandonemos aqui aos braços de nossa mãe. Nossa Senhora continua, não negamos nada um ao outro. Até o que Jesus disse, eis que ela que se deu toda a mim, eu me dou tudo a ela. Mas sabe quem me animou com essa força impetuosa? Nossa Senhora pergunta. A divina vontade que, como vida, reinava em mim, que eu, sob as vestes da minha humanidade, é a divina vontade que agia, que operava. Como posso dizer, temos de ser aqui onde a divina vontade apoia os seus pés, de modo a aniquilar o nosso eu, a aniquilar o germe de pecado que há em nós, nossa soberba, nosso egoísmo, nossa altivez. Por a nossa vontade, o nosso eu
como escabelos dos pés à divina vontade, a fim de que em nós ela opere e realize aí os seus desígnios, que como Deus disse em Jeremias, tenho para vós um plano de felicidade e não de sofrimento. Tenho para vós um plano de felicidade e não de sofrimento. O sofrimento quem atrai somos nós com a nossa vontade humana, com nossas escolhas erradas, com nossas más inclinações, nossas desordens. E aqui não só em direção a coisas pecaminosas, não, também a coisas lícitas. Como está dizendo, as prerrogativas do amor. Às vezes nos inclinamos demasiadamente em direção a algo que é lícito, sim, mas que não é a vontade de Deus. Para aquele momento, ou talvez naquele outro momento foi, mas agora já não é, né? Já deve-se encaminhar-se em outra direção, em outros ofícios. Mas buscarmos sempre o discernimento segundo a palavra de Deus, segundo o querer divino, não segundo o que mais nos apetece. Porque é uma prontidão em fazer aquilo que não nos agrada, mas uma indisposição em fazer aquilo que nos causa algum incômodo, algum desconforto, mas que no fundo você sabe que é essa a realidade, a vontade de Deus. Por exemplo, eu sei que eu tenho que conversar com aquela pessoa, mas não vou não. Vou guardar silêncio, vou rezar. Que Deus vá lá no coração dela, até reza. Né? Que Deus vá e cura o coração dela e tal. Que na divina vontade Jesus quer de nós atos concretos. Né? De dar mesmo a nossa cara para bater, né? De nos colocar na brecha. É bem isso, nos colocar na brecha, a fim de que as ofensas não alcancem mais o coração de Jesus. Que possamos ser já na terra esse muro de proteção, vai dizer no livro do céu, formamos esse muro, essa barreira de proteção, a fim de que as ofensas dos pecados não cheguem mais ao coração de Jesus. Que eu nas coisas simples, pequenas, corriqueiras do nosso dia a dia. Reparar a Deus. Se tem que ir lá e conversar com essa pessoa, com Deus eu vou lá e converso. Como Luísa diz, né, para Deus toda a glória e para mim toda a confusão. Eu me despojo de mim, eu já não existo. Mas que a minha humanidade sirva para a maior glória de Deus. Para que Deus seja glorificado nos meus atos. Atos que não são meus exclusivamente, mas é Ele em mim, através de mim. Só Deus é bom, como Jesus disse. E muitas das vezes nesses atos, irá perceber a tamanha morte que precisa se dar para fazer determinados atos. É uma morte mesmo. Calar o seu orgulho, calar a sua soberba. Tornar-se verdadeiramente humilde. E sair do seu trono, né? Descer do trono do seu eu, destituir do trono o seu eu e ir em direção àquela pessoa. Pessoas dizem para mim, você tá perdendo tempo na vida, você devia aproveitar agora que você tá solteiro e ir curtir, né? Só que o curtir das pessoas é a vida de pecado, é a vida promíscua. A felicidade está nisso. E aí é o que eu digo, o fim último da nossa vida não é nos entupir de prazeres da carne, não. Há algo muito maior e mais valioso, honroso, grandioso que tudo isso. Nem se discute, né, na verdade. Nem se cogita colocar numa balança. Só que a vontade humana nos cega de tal forma que não conseguimos ver, não conseguimos enxergar a plena, doce satisfação que Deus nos dá
estando nele. É como Nossa Senhora. Como nossos irmãos separados que de uma forma errônea afirmam que Nossa Senhora teve outros filhos, teve a sua vida íntima conjugal com São José. Não consegue ver uma realidade sem aqui, ó, a sexualidade. Isso é do humano, né? É da condição humana. Que desde lá do princípio, né? Que Adão tinha a plena presença de Deus, fundido ali com Deus, e parece que faltava algo para completá-lo. Foi quando Deus deu Eva para ele e ele diz: esta sim, carne de minha carne, sangue do meu sangue. Deus não o preenchia. Como assim, né? Deus não o preenchia. E, portanto, deu no que deu, né? A curiosidade. Foge da dor e busca o prazer. Do alto ao mais baixo grau. É muito mais cômodo eu ficar aqui rolando fields no celular, reels no celular, do que ir me dedicar a uma meditação, uma reflexão. Quem não procura encher-se de Deus, vazio não vai ficar. Vai se ocupar de tudo que se lhe dispõe, que se lhe apresenta. E o quão inclinados somos, né? Pois buscamos o mais cômodo. Eu esperar que alguém traga comida até minha boca do que eu levantar e ir trabalhar. Então, citei o exemplo da sexualidade, mas isso se estende, se abrange a tudo. Hoje se vive uma realidade que eu me poupar é um bem tremendo, é uma qualidade. E ao mesmo tempo eu tirar proveito do outro, me servir do outro, aí isso é visto com bons olhos. Eu não posso me doar, mas eu sugar o sangue do outro é virtude. O que é vontade humana, do mais alto grau. Isso é que é. Porque os ensinamentos de Nossa Senhora vêm trazer um rumo diferente que temos de dar na nossa vida. E até uma inversão ao Evangelho, porque nos diz morrer para viver. Quem quiser salvar sua vida irá perdê-la, e quem a perdê-la por causa de mim irá salvar-se. Então, de certa forma, é uma inversão de valores, onde se quer a todo custo salvar a própria pele, mas a realidade é outra, a verdade é outra. Quem a perdê-la por causa de mim, a salvará. Então é gastarmos e nos desgastarmos em prol de tornar essas verdades conhecidas, e não só conhecidas, mas também amadas e vividas. Unimos aqui a Nossa Senhora, unimos a Jesus, e como ela mesma disse lá no seu convite, unir ao sol, ao céu, a ela, a Jesus e também aos santos, e todos em uma só voz, com um só amor, pedir que venha a nós o teu reino, a fim de que seja feita a vontade de Deus em nós, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O cumprimento do Pai Nosso, que seu reino se estabeleça na terra. A divina vontade, que como vida reinava em mim, portanto, a força do Ser Supremo era a minha força, e assim termos uma única vida, vivermos uma única felicidade aqui, ó. Tá vendo como é esta felicidade que Deus nos propõe, que é imensamente maior do que a felicidade que podemos alcançar por nós mesmos? Porque à primeira vista a pessoa diz: Deus é um proibidor, eu agora não vou poder fazer mais nada, é só buscar a divina vontade. E a minha felicidade, e a minha liberdade? Acredite, não vai querer viver a sua liberdade, nem tampouco a sua felicidade. Basta que Jesus permita que você toque de verdade essa sua felicidade, e verá que de felicidade não tem nada aí. Não passa de alguns instantes, mas que combina num desgosto, um fruto tão amargo que não quererá mais. Sem Deus não dá. De que adianta ganhar o mundo inteiro se vem a perder a Deus? De que adianta grandes conquistas, bons êxitos, se Deus não está? A tua vontade querida não está. E aqui o reflexo da vida de Nossa Senhora. Nossa Senhora foi e é a mulher mais feliz que existiu
na face da terra, na humanidade, na história da existência, porque não deu a si mesmo um sopro de vontade própria, mas em tudo buscou fazer e fez a vontade de Deus apenas. Como ela vai dizer, a divina vontade que como vida reinava em mim. Portanto, a força do Ser Supremo era a minha. Portanto, nós tínhamos a mesma força para encantar um ao outro. E assim ela recebia, ela tomava de Deus o amor dele, as propriedades dele, não para usufruir a seu bel prazer, mas para dar a ele de volta. Deus derramava sobre ela os mares e ela levantava ondas de amor em direção a ele, em correspondência ao amor dele, simultaneamente, continuamente. É um espelho, como se Deus estivesse diante de um espelho. É como vai dizer que Deus é o sol e Nossa Senhora é a lua. E assim, um a corresponder ao outro, um a se derramar no outro. É que eu não tenho ocupação da terra, preocupação com as coisas da terra, a realidade da terra, nada disso, mas é só Deus, é um olhar fixo nele, servir-se das coisas da terra apenas para a maior glória de Deus. Nossa Senhora continua agora, minha filha, ouça sua mãe. Saiba que a amo muito e quero ver sua alma cheia dos meus mesmos mares. Quer ela agora comunicar-nos tais mares de potência, de amor, de sabedoria, de santidade. Os meus mares estão transbordando e querem se derramar. Mas para fazê-lo, você deve esvaziar-se de sua própria vontade, de modo que o querer divino possa dar seu segundo passo em você. De modo a as minhas ocupações não ser mais voltadas para realizações, concretizações de coisas terrenas, mas aqui, o propósito, os desígnios divinos. É esta vida que eu tenho que mover. É respirar estes ares. E não mais terra. Não mais a preocupação de coisas materiais. Enfim. Esvaziemo-nos de nós mesmos, de nossa vontade, de nossas convicções, de nossas dúvidas, de nossos questionamentos. E constituindo-se como princípio da vida em sua alma, atrairá a atenção do Pai Celestial, do Filho e do Espírito Santo, para se derramar sobre você com seus mares transbordantes, cuja qual esse transbordamento deve encher até a borda, a ponto de se derramar fora nos demais. Não querer só para si, mas distribuir tal graça, tal felicidade aos outros. Esvaziar-nos por completo de tudo, de modo que o divino querer possa dar seu segundo passo, e constituindo-se como princípio da vida em sua alma. Eis que tudo se fez novo, passou as coisas velhas. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Então não retornemos mais a essas coisas passadas, mas sigamos adiante. Celebramos a Páscoa esses dias mesmo. Vida nova, vida em Cristo Jesus, do seu divino querer, que o vazio de nós mesmos atrairá a atenção do Pai Celestial. E atrair aqui não pela sua ira, mas pelo seu amor, pela correspondência que estamos dando a Ele. Pela verdadeira imagem e semelhança que estamos buscando adquirir novamente, como deve de ser. Formando esse vazio do amor para sermos preenchidos do amor dele, dos mares aqui, de potência, de santidade, de amor dele. Mas para fazê-lo, querem entregar à sua vontade humana seus mares de potência, de sabedoria, de amor e beleza indescritível. Aqui, eis a condição para que se dê isso. Mas, para fazê-lo, querem entregar à sua vontade humana seus mares de potência, de sabedoria e de amor e beleza indescritível. A condição para que se dê isso é entregarmos a nossa vontade humana
calar a nossa vontade, morrer para nós mesmos, nos colocar vazios, assim como Nossa Senhora disse dela mesma, que se colocava ela nas mãos de Deus como estava Deus agindo na criação do primeiro homem. Adão estava vazio, tem um sopro de vida, não tinha ainda, e vazio temos de estar. O sopro de vida que temos é o hálito divino, é Deus em nós. Não temos nada, não somos nada. Então é de uma soberba tamanha. Queremos alguma coisa, achamos que podemos alguma coisa, que merecemos alguma coisa. Tudo é Deus em nós. Nós aqui na discrepância dos nossos atos, da nossa vontade humana, frente à liberdade que Deus nos dá, achamos que temos direitos. Que eu trabalho, eu isso, eu aquilo, e eu. Só estamos vivos e vamos daqui para ali, dali para cá, unicamente pela graça, força e misericórdia de Deus. E nem aí somos gratos, como deveria, não. Continua Nossa Senhora, minha querida filha, ouça sua querida mãe, ouça sua mãe, coloque sua mão em seu coração e me diga seus segredos. Aquilo que você não conta para ninguém, aquilo que você fica ruminando aí só com você, nem para Deus não tem falado. Acha que deve carregar isso sozinho? Coloque sua mão em seu coração e me diga seus segredos. Quantas vezes foi infeliz, torturada, amargurada, porque fez sua própria vontade? Saiba que colocou para fora uma vontade divina. Que o porquê dessa amargura, dessa infelicidade, colocou para fora uma vontade divina. É o que eu falava ainda há pouco, larga do seio materno de Deus, como no trecho de hoje que está dizendo, que diante de uma situação, Luísa sugava do seio de Jesus um leite misturado com um sangue docíssimo. Então, é esta a condição em que temos de nos encontrar sempre, de estarmos sempre bebendo das águas da fonte, do seio de Deus. No entanto, o que se faz é o contrário, larga do seio de Deus e vai procurar mamar em outros lugares, em outras fontes, outros alimentos que não são divinos, que não são de Deus, que não vêm de Deus. E aí os frutos também serão outros, as consequências serão outras. Saiba que colocou para fora uma vontade divina e caiu no labirinto dos males. A divina vontade queria torná-la pura e santa, feliz e bela, com uma beleza encantadora. E você, criatura, ao fazer sua vontade, trava uma guerra contra ela e com tristeza lança fora de sua amada morada, que é sua alma. Fomos feitos para ser morada permanente de Deus, mas com a nossa vontade humana o enxotamos para fora, por nossa livre vontade, nossa livre escolha. Escute, filho do meu coração, isso é uma dor para sua mãe, porque não vejo em você o sol do vídeo divino, mas em vez disso, a densa escuridão da noite da sua vontade humana. Não brilha o sol do vídeo divino, que eu estou em guerra com a vontade de Deus. Muitos não querem nem a conhecer, já para não ter que se comprometer. Como eu disse a uma pessoa uma vez a respeito do livro do céu, ela falou, nossa, jamais. Para mim viver isso daí, eu teria que largar tudo e ir morar num convento. Ou seja, não se dá o trabalho nem de compreender o que está ouvindo, nem de rezar com Deus, buscando saber a vontade dele. Que Deus que nada, vou viver e fazer do meu jeito, do jeito que eu acho que é certo. Do jeito que a igreja ensina, do jeito que os padres estão ensinando. Que como assim me anular?
Eu não tenho que me anular, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar e buscar deixar a minha marca na terra, na história, para a maior glória de Deus, enfim. Só que Jesus vai dizer no livro do céu das duas escadas, a escada de madeira e a escada de ouro. A escada de madeira são a busca pelos meus méritos, o meu nome, e a escada de ouro é os méritos do próprio Cristo, o nome dele, a face dele impressa em mim. É o viver com propriedade, o que é dito, eu vivo, mas já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Não viver isso só na beleza das palavras, um romantismo, romantizar essas palavras, mas viver isso com propriedade, na realidade, na carne, né? Porque o falar é muito bonito, mas Jesus quer ver, né? Quer imprimir ele em nós, na nossa carne. Bem como fez lá no linho da Verônica. É exatamente isso. Como ele fez no linho da Verônica, fazer em nós, a sermos extensão da humanidade dele. Não num linho, mas na própria criatura. Então, ele servir de todos os acontecimentos da nossa vida. E nada mais ser vão, nada mais ser desperdiçado, mas tudo em prol da maior glória de Deus, para o bem das almas, para o conhecimento de suas verdades. De fato, pois no livro do céu, Jesus disse que é o sacrifício do sacrifício, o martírio dos martírios, que Deus não pode pedir mais nada para a criatura depois que ela dá a ele a sua vontade. Porque tal criatura já entregou tudo. Só que ignora, né? Ignora a realidade de que Nossa Senhora, ao se dar tudo, recebeu e é ela, juntamente com Deus, o todo. A mulher que mais sofreu é agora a mais feliz. E como ela mesma disse, se mil vida me destes, mil vida vos daria. Não mudaria nada. Faria a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Como ele mesmo diz, eis que se deu toda a mim, eu me dou toda a ela. Ou seja, tornou-a por graça o que ele é por natureza. E agora Nossa Senhora vem nos trazer essas lições, a fim de que se cumpra também em nós o divino querer. O querer que é igualmente para cada um de nós. Claro, permaneceremos por todos sempre na condição de filhos. Mas como havia dito, tudo que é do Pai é do Filho. Como rezamos na missa, a construção de um reino que também é nosso, mas aqui agora consciente e com uma consciência divina, e não mais as apalpadelas, mas sob o sol do meio-dia. Até como Nossa Senhora está dizendo, que brilha em nós esse sol divino, do Filho divino, a sairmos da densa escuridão da noite da nossa vontade humana. É a brilhar em nós a luz desse sol divino, o sol do meio-dia. Mas, continua Nossa Senhora, levanta-se e coragem. Se me prometer colocar sua vontade em minhas mãos, eu, sua Mãe Celestial, o levarei nos meus braços. Vou colocá-la no meu colo e reordenar em você a vida da divina vontade. Que é Deus que, como artífice, vai nos forjar, nos moldar, como já dizia no tratado, a entrarmos em seu ventre, em sua forma divina, a fim de, unido a Nossa Senhora, gerar em nós esse outro Cristo, tornarmos e vivermos com propriedade esta extensão da humanidade de Cristo. E aqui eu e você também, as minhas tantas lágrimas formará o meu sorriso. E você também, as minhas tantas lágrimas formará o meu sorriso, a minha festa e também o sorriso e a festa da Trindade Sacrossanta. Finalmente, o dia do descanso,
O sétimo dia, o descanso eterno. A conclusão do plano original de Deus. Ou seja, ele poder descansar em você, na tua alma, estando ainda na terra. A alma. Mãe Celestial, se a senhora me ama tanto, eu lhe imploro do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, não me deixes descer de seus joelhos maternos. E quando vir que estou para fazer minha vontade, fique atenta sobre minha pobre alma, me encerrando em seu coração para que a força de seu amor queime o meu querer, tão rebelde. Desta forma, vou transformar suas lágrimas, cuja qual sou causador muitas vezes, em sorrisos de satisfação, por mim e por meus irmãos. Por mim e por meus irmãos, para a maior glória de Deus acima de tudo. Dar fim a toda esta ingratidão, a toda essa sede de satisfação que temos, humanos, carnais, e promovermos a satisfação de Deus, o sorriso, o contentamento dele, tornarmos-nos moradas permanentes de Deus, não só aqueles 15 minutinhos após a comunhão, e Jesus já ter que correr para o sacrário, porque o lugar a qual ele estava é avesso à vontade dele, não lhe é familiar, ou mesmo tem uma aparência, um saborzinho, está ali na sua vontade permissiva, mas com essas verdades quer ele, conhecendo suas intimidades, a fim de, no livro do céu mesmo mostra, já não faz mais diferença, ele está no céu ou está na terra, coração da alma. Esta passagem ainda se dá em uma das orações a Nossa Senhora, uma das consagrações narra isso. Ou estará comigo, ou estarei contigo no céu, ou estará comigo na terra. Então já não há mais diferença. E o mesmo aqui com Jesus, e até Jesus vai além, porque no livro do céu vai mostrar que ele fica mais tempo na terra com a Luísa, com o Filho da Divina Vontade, que no céu. De tal modo que os santos vêm do céu até ela para chamar Jesus, que até se dedica mais a ela do que aos habitantes do céu. Mas o que foi dito no céu já está concluído. Ele já tem todos na sua vontade. O trabalho é ainda na terra. Como no trecho vai dizer, a divina vontade na terra é conquistante. Então é um gozo, uma alegria, um contentamento muito maior para Deus. Receber a alegria, o contentamento destes que estão ainda na terra, em vida, estendendo em suas almas e fora dela o seu reino divino, que no céu, é claro, não sejamos aqui, Deus está em todo lugar, ele não se isentua do céu. Até que a humanidade de Cristo, os santos vêm em busca e à procura da humanidade de Cristo. Que ouvimos ainda há pouco, é Ele mesmo, é a mãe dele, que forja, que forma, que está a construir, a direcionar espiritualmente esses filhos, a formar, é Ele. Então, de fato, se é Ele mesmo que forma os filhos da Divina Vontade, Ele passa então agora mais tempo na Terra com estes do que no próprio céu, como foi dito. Porque a realidade é que não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eis então a confirmação de E dessa mais verdade. Cristo, agora glorioso,
já não sofre mais. Não pode ele mais sofrer, ele não tem mais um corpo para ofertar, bem como também Nossa Senhora. Então ele quer fazer vida dele em nós, a fim de que unido a nós, fundido a nós, com a nossa liberdade, a nossa entrega, a nossa vontade entregue aos cuidados dele, possa ele nos possuir. Não aquela possessão a qual estamos acostumados por aí, mas essa posse de Deus. Como Nossa Senhora disse até na lição de hoje, tinha ela a posse de Deus. E nós, em posse da divina vontade, Ele também nos tem e realiza e faz em nós e através de nós o que bem Ele entender. E da nossa parte é apenas o faça-se, fiat, seja feita, segundo a vossa vontade. Pequena flor diária. A Nossa Senhora, hoje, para honrarmos a ela, vamos 3 vezes a teus joelhos maternos, entregando-nos em seu querer e dizendo: minha mãe, eu quero que essa minha vontade seja sua, para que a troque pela vontade divina. Eu quero que viva não mais eu, mas Jesus em mim, que transpareça fora e alcance os corações dos meus. E como já dizia Luísa, tudo isso de forma oculta. Como Luísa dizia, eu aceito os estigmas, mas desejaria muito que ficasse oculto entre eu e tu. E assim se deu. Era ela transpassada como foi Padre Pio, mas no caso dela não manifestava de forma externa. Então, assim, a fim de não ser escândalo, sensacionalismo aos olhos de ninguém, mas para a sua maior glória, para a maior glória de Deus. E como ela dizia, para mim toda a confusão, não queremos nos destacar à frente de ninguém. Pelo contrário, o mais pobre, o mais esquecido, o mais abandonado, o deixado às traças, o deixado de lado, assim como Jesus foi, e fazendo aqui companhia a Ele, vivendo Ele em nós, na nossa realidade, nas coisas que nos acontecem. Darmos a Ele a reparação, a satisfação, tudo para a maior glória dele. E o interessante é que esses estigmas, essas marcas de cravos, a lança, a coroa de espinhos, a flagelação, estão impressas em cada um de nós. Só que sob as vestes dos acontecimentos que se dá na vida de cada um. Cada um tem a sua cruz, cada um tem as suas realidades, cada um tem a sua participação na vida, na paixão, na morte e também, na ressurreição de Jesus. Não é aqui a gente ficar nessa mentalidade humana de receber os estigmas. Não, os estigmas, os espinhos são já sob as vestes, como disse, das situações que nos sobrevêm. E ocasiões essas que são diárias. Até um ponto também, agora eu conheci a santidade das santidades, então eu não padeço mais nada, agora eu vivo o céu na terra. Pois bem, meu irmão, minha irmã, Jesus viveu o céu na terra, Nossa Senhora igualmente. E bem como também a todos aqueles que o seguiram e o seguem, desde lá a santidade humana. Portanto, entende? Tanto mais agora na divina vontade, Ele trará coisas a nós que aos outros não pode trazer. Entende? No volume 4 tem um trecho que vai dizer que querem a mim, mas junto com suas comodidades, junto com as suas paixões, seus prazeres, mas a mim só, na ocasião, só Luísa o queria. Como ela disse, quero a vós só, somente. E o que disse Santa Teresa a Jesus uma vez:
quando diante de uma situação, ela diz a ele: é assim que trata os seus amigos? E ele responde: os meus amigos eu trato assim. E ela prontamente também, né, por uma inspiração divina, responde: é por isso que tem tão poucos. Porque na hora da prosperidade, da bonança, do bem bom, estamos cercados de amigos. Mas é na dificuldade que se revela os verdadeiros amigos. Jesus levou os seus 3 mais queridos amigos para o Getsemane e dormiram. Puxaram a paia, como disse o Padre Léo. Não sejamos os próximos. Não por nós mesmos, mas pela força e a graça e a divina vontade dele que nos sustenta, juntamente com nossa Mãe Maria Santíssima. E a jaculatória. Soberana Rainha, com sua autoridade divina, aterre a minha vontade, para que o germe da divina vontade desponte em mim. Amém, Fiat. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, no 3º dia com Maria no reino da divina vontade. Amém, Fiat.